Bom, gente, bom dia então. Queria agradecer a presença de todos que estão participando desse webinar. Lembrando que as perguntas a gente vai deixar para o final da apresentação e que essa apresentação também será disponibilizada no YouTube. Bom, então, aqui são alguns tópicos que eu separei para essa apresentação. É uma temática bem extensa, bem longa e portanto, a ideia dessa apresentação é fazer algumas colocações pontuais dentro daquilo que eu considero como muito importante para o estudo de reações orgânicas, né, do ponto de vista de estudos mecanísticos. Então, eu pretendo fazer uma introdução geral e depois a gente vai ver 3 temas que se interconectam e eu vou citar alguns exemplos e pontuar algumas questões que são realmente relevantes. Bem, aqui é uma leitura recomendada para algumas temáticas, né? Então, para aqueles que realmente têm interesse em desenvolver em sua pesquisa o estudo de mecanismos de reações orgânicas, esses são certamente referências que eu recomendo fortemente. Bom, então o que seria um mecanismo de reação, né? De maneira geral, seria a teoria que a gente deduz de todos os dados experimentais que estariam avaliados. Lembrando que o resultado experimental, gente, sempre é o fato. E o mecanismo, ele sempre é conjectura. Bom, dito isso, a gente pode também dizer que o mecanismo é a racionalização consistente de todos os dados avaliados. Além disso, a gente pode dizer que seria a descrição detalhada de todo o processo que leva reagentes a produtos em uma reação. E aí a gente pode incluir desde caracterização, estrutura, energia e propriedades. E aqui incluindo tanto para produtos intermediários, estados de transição, catalisadores. Então realmente o mecanismo ele deve, na maioria das vezes, contemplar todos esses aspectos. O que seria um mecanismo aceitável? O mecanismo aceitável ele deve, de uma forma assim, bem abrangente, ser consistente com a reação em geral, né, principalmente com seletividade. A lei de velocidade experimental ela deve fazer sentido junto com o mecanismo que você propôs e todos os outros dados avaliados. E aqui algumas questões que realmente são importantes, os pressupostos que normalmente são feitos. O primeiro deles é o seguinte, que o mecanismo ele deve sempre fornecer ou permitir predições experimentais que sejam testáveis. E ele sempre deve seguir um princípio que é conhecido como a navalha de Ockham. Isso aqui é um princípio muito utilizado dentro de filosofia de ciência, que ele basicamente sugere que a gente sempre use um número mínimo de variáveis para explicar um determinado fenômeno ou criar uma certa teoria, né? Então aqui vai uma das várias variações desse princípio, que seria as entidades não devem ser multiplicadas além do necessário. Por fim, eu coloco que o mecanismo ele nunca pode ser provado, né? Não importa a quantidade de experimentos que você faça, você nunca vai ter uma comprovação exata no mecanismo. No entanto, basta apenas um experimento para que você refute uma proposta mecanística. É claro que essa afirmação ela é uma afirmação recorrente. Eu particularmente não concordo com ela e eu recomendo essa leitura do Journal Chemical Education. É um trabalho muito interessante porque nessa publicação, junto com o trabalho, entram os rebatedores, né? Os referis, eles também publicam em sequência. Todos eles recusaram o trabalho, mas a discussão foi tão de alto nível que vale a pena. E, na verdade, o que esse autor ele propõe é que, em ciência, nada pode ser completamente provado, né? Não existe, quando a gente propõe uma teoria, nós não temos como comprovar completamente, né? Filosoficamente falando. Então, a ideia do mecanismo de reação orgânica ou qualquer outro tipo de mecanismo é a mesma coisa, né? Então, aqui ele coloca
como esse tipo de afirmação ele surgiu e algumas questões para a gente pensar. Bom, a gente coloca para a química orgânica o Sir Ingold como um dos mais brilhantes químicos sintéticos, e nesse caso foi quem realmente dá início a estudos mecanísticos em reações orgânicas com um pouco mais de fundamento, sendo que o seu primeiro trabalho seminal foi em 1925 e o seu livro em 1953, que de certa forma trouxe um novo olhar para a química orgânica. A gente também precisa pontuar Lewis Hammett como aquele que realmente estabelece a área de mecanismo de reações orgânicas. É ele, em seu livro, em 1940, que batiza, né, a área de físico-química orgânica, que a princípio seria uma sub-área da química, onde nós colocamos as ferramentas, né, que normalmente são utilizadas para aquilo que a gente vai discutir aqui hoje. Bem, o que nós teríamos antes de Ingold, né? Quando a gente fala de mecanismo, a gente está pensando em quebra e formação de ligação. Então, antes de Ingold, sim, existiam alguns trabalhos, eu vou colocar aqui apenas um, para mostrar uma coisa bem interessante, né? Bom, então, antes de Lewis, antes de 1916, existia como teoria de ligações, e ligação aqui é absolutamente fundamental, uma teoria que eles conheciam como positivo e negativo, né? Como que os átomos se arranjavam, como eles se mantinham unidos. Então a ideia era de que os átomos, eles a princípio dariam ou receberiam elétrons uns dos outros, então você formaria cargas, eles se manteriam basicamente por interações eletrostáticas. Isso ok para sais, no entanto, para moléculas covalentes como HCl, a propriedade esperada para essas moléculas realmente não tinha uma predição muito boa, e Lewis então estabelece a questão do compartilhamento de elétrons e consegue de forma bastante exitosa descrever muito bem reações covalentes, iônicas, metálicas, etc. Então, mais ou menos um pouquinho antes, né, dessa época, como eu disse, algumas pessoas praticavam essa ciência, né, de identificar mecanismo, e aqui eu escolhi esse trabalho de James Walker, trabalho de 1895, desculpe, onde ele tenta investigar o mecanismo da formação da ureia, né, que é uma reação bem importante para nós químicos orgânicos, a partir do tiociamanato de amônio. Então, olhando para essa equação, no primeiro momento você espera uma reação unimolecular. No entanto, pela cinética ele descobre que seria algo bimolecular, né? Pela cinética, pela a parte matemática, estava dizendo outra coisa. Ele faz 3 pressupostos, usando 2 moléculas de tiocianato de amônio. No segundo momento, o uso de íons, né? NH4+ e CN-, ou as moléculas sem nenhuma carga, né? No caso a amônia e o ácido cianídrico. No caso, a partir de alguns experimentos, eu não vou detalhar totalmente esse trabalho, mas ele sugere que a terceira hipótese seria mais plausível, e hoje o mecanismo aceito está apresentado aqui para vocês, né? E realmente envolve a terceira opção. Então, vejam que eu acho importante mostrar isso porque em 1895, sem uma ideia clara de ligações químicas, já era possível a predição de certos aspectos mecanísticos. E aqui eu mostro para vocês um desses casos. Por fim, eu gostaria de falar do legado de Sir Ingold, que realmente, porque ele é trazido como o grande pai, né, dos mecanismos de reações orgânicas. Ele introduz em seus trabalhos iniciais questões que até hoje nós utilizamos, como setas curvas, efeito indutivo através de ligações. É ele que traz uma racionalização mais concreta sobre isso. Ele introduz a questão do efeito tautomérico, que hoje a gente conhece como efeito de ressonância, e vários mecanismos que nós conhecemos, como substituição nucleofílica ou eletrofílica, unibimolecular, além de eliminações, bem como essa própria nomenclatura foi ele quem introduziu. Então, realmente, isso é muito, muito interessante, muito importante de ser pontuado. Bem, uma visão geral, né, do mecanismo de reação. O
que se busca? Se busca exatamente aquilo que está representado aqui nessa figura inicial. Imagine você que nós teríamos uma reação levando do reagente A levando ao produto B. Então, normalmente nós temos intermediários envolvidos e um mecanismo ele deve lidar com vários aspectos. Dentre eles, que a gente tem aqui, por exemplo, é a variação da concentração de reagentes e produtos intermediários no decorrer do tempo. Então, a construção de gráficos como esse daqui, além, é claro, do entendimento e da energética do caminho reacional. Então, esse tipo de figura ele é absolutamente fundamental quando a gente fala de mecanismo. E aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente teria um reagente A levando a um intermediário I, passando por um estado de transição aqui no ponto, esse ponto máximo. A gente teria então uma energia associada a esse processo. Teríamos aqui então um intermediário que passaria por um segundo estado de transição e levaria então à formação do produto. Existem situações que são distintas, como a partir dessas reações que são conhecidas como reações elementares para esse processo, dependendo da constante de velocidade para essa reação, a gente teria perfis energéticos diferentes, né? Então, o estudo mecanístico ele busca desvendar todos esses aspectos. Então, como eu disse, a gente vai tratar no primeiro momento sobre cinética. Como a gente verá, a cinética ela pode ser dividida em duas questões que são importantes, né? Duas temáticas, que seria estratégias para obtenção de dados e o tratamento matemático desses dados. No segundo momento, a gente vai falar de identificação, caracterização e energética de produtos intermediários. E, por fim, a gente vai falar de relações lineares uni- e multivariadas de energia livre. Bem, então, começando pela cinética. Então, a cinética, ela, como eu disse anteriormente, ela trata especificamente sobre esta nossa essa velocidade, né? Aqui a gente tem uma equação de velocidade, e a equação de velocidade ela descreve então a variação da concentração de um dos reagentes no decorrer do tempo. Bom, a lei de velocidade, então, ela vai trazer algumas informações que são muito importantes para a gente. Dentre elas, ela mostra quem participa do processo da etapa limitante. Então, para esse caso, onde a gente teria concentração de reagente, a constante de velocidade K1, ela seria muito menor do que K2, então a gente teria como etapa limitante a primeira etapa, então a lei de velocidade seria definida como essa equação. Além disso, outro ponto que é fundamental é o que nós temos como padrão comparativo entre as reações, que seria a constante de velocidade. Então, essa constante de velocidade é realmente muito importante, porque dela nós partimos para vários tipos de análise. Então, a obtenção desse tipo de informação, né, da lei cinética é realmente importante. E aqui eu destaco uma análise que é normalmente feita nesse tipo de estudo, que envolve a equação de Airy-Polanyi, onde existe uma relação direta entre constante de velocidade com o ΔG de ativação. Então, veja que isso aqui nós podemos transformar numa relação matemática onde a gente relaciona com a variação de temperatura, nós podemos ter a variação da constante de velocidade. E com isso, nós conseguimos determinar experimentalmente o ΔG. Então, isso realmente é bastante clássico. E eu deixo, então, para aqueles que têm interesse em praticar, né, esse tipo de utilizar esse tipo de ferramenta que possa dar uma olhadinha, então, na literatura recomendada. Bom, aqui é um exemplo de lei cinética, só para a gente ter uma ideia de como realmente isso é complicado. Aqui seria uma reação aldólica envolvendo duas moléculas de acetaldeído catalisada por base. Então vejam vocês que a reação aldólica ela passa por uma primeira etapa de reação elementar, onde a base faz a abstração desse próton, leva à formação desse enolato. E esse enolato, então, ele ataca uma outra molécula de acetaldeído,
formando então este alcoóxido, e o alcoóxido então abstrai o próton da água e leva à formação desse produto. É interessante que em baixas concentrações de acetaldeído a gente tem uma lei cinética mostrada aqui, e ela, na verdade, ela leva em consideração o seguinte: a segunda etapa, a etapa envolvendo aqui K2, que seria a etapa limitante do processo. Então, veja só como se dá essa lei cinética. Altas concentrações, no caso, ocorre um facilitamento, né, de aproximação entre essas duas espécies, porque a acetaldeído vai estar numa concentração maior, e aqui o equilíbrio ácido-base ele se torna a etapa limitante. Então, vejam vocês que até mesmo mudanças bruscas de concentração de um dos componentes pode levar a uma mudança na lei cinética. Tudo isso é absolutamente relevante quando a gente pensa quando nós pensamos em trabalhar com o desenvolvimento de novas reações ou mesmo em otimização de processos, né? Então, o entendimento de uma cinética é realmente relevante. Bom, a pergunta fundamental é como adquirir os dados experimentais. Então, a melhor forma é a obtenção in situ, ou seja, você faz uma leitura das informações que são relevantes, né, da variação da concentração de reagentes, intermediários e produtos, diretamente na reação. Então, para isso, nós teríamos o emprego de técnicas, né, como FTIR. Essa técnica normalmente usa probes, onde são colocados diretamente esses probes dentro da reação. O VVIS, onde você faz esse tipo de processo usando cubetas ou mesmo reatores específicos. Em particular, é muito comum o uso dessas duas técnicas usando fluxo contínuo. Então, a gente consegue determinar usando algumas técnicas experimentais mais rebuscadas, usando essas duas ferramentas. Calorimetria, eu coloco aqui como comum, porque ela é realmente comum, pelo menos fora do Brasil, é muito comum que as pessoas usem, dentro da química orgânica, calorimetria para determinação de cinética. No Brasil, isso é um pouco menos difundido. O pessoal da fisicoquímica que detém essas ferramentas que usam um pouco mais de propriedade do que nós. Então, eu recomendo fortemente o início, né, do uso desse tipo de ferramenta, porque ela realmente é muito poderosa. E a ressonância magnética nuclear. Então, aqui, claro que existem inúmeras outras, mas essas são, obviamente, as mais comuns. A vantagem já foi dita, né, são métodos in situ. No entanto, algumas desvantagens para cada técnica. Realmente, para as duas que seriam as mais interessantes, né, as mais simples, o problema básico aqui é que existe uma sobreposição, o que é recorrente a grupos funcionais que são similares. Além disso, a ressonância que é muito mais, ela possui uma resolução muito maior, ela tem alguns problemas, que são realmente problemas sérios quando a gente pensa em usar RMN para determinação de cinética, que nós temos que adequar a nossa condição à técnica em si, né? Então, por exemplo, questão de concentração. Nós não podemos usar a concentração da reação, mas concentração que o RMN permite. Não podemos utilizar oxigênio, senão a qualidade do espectro muitas vezes não permite, né, uma análise quantitativa. Sistemas homogêneos, tipo de solvente, então tem uma série de desvantagens. É possível também outras possibilidades, e essas daqui são realmente bastante empregadas também, que seria o GCMS e o HPLC. Elas são especialmente importantes quando a gente tem matrizes mais complexas. Então, nós utilizamos esse tipo de análise porque realmente ela facilita a nossa vida, né? Quando nós estamos identificando os analitos. Bom, o maior problema aqui, obviamente, é a manipulação. Nós temos que ter em mente que quando nós tiramos uma alíquota da reação, nós estamos retirando as espécies reativas do seu meio. Então, pode sim haver mudanças e, nesse caso, a gente pode deixar de ver uma série de questões. Então, como eu disse, a análise in situ sempre é mais importante. Bom, como manipular os dados, né? De novo, existem várias estratégias e aqui é uma das estratégias
que eu diria assim que são mais simples e é muito eficaz. Então, vejam vocês aqui nessa tabela que nós temos algumas reações químicas propostas. Na segunda coluna, a gente tem a lei de velocidade para essas transformações. Aqui considerando a primeira etapa, né, desse processo, sem intermediário, sem nada, né, como se fosse uma etapa limitante. Ao integrar essas equações, a gente chega na lei integrada dessas velocidades e com ela nós podemos investigar, questionar se uma reação ela passa ou não por um determinado mecanismo. E como fazer isso? Então, a primeira etapa, né, para a gente manipular os dados é deduzir qual seria a lei de velocidade do nosso caso. Então, aqui são realmente casos simples, apenas para vocês observarem e para eu poder exemplificar o conceito. Bom, a segunda etapa, depois que você fez a obtenção da concentração em função do tempo da sua reação em questão, você constrói esses gráficos a partir das leis de velocidade que você acredita que seja possível. Então aqui essas leis já estão na forma correta, onde as concentrações iniciais são constantes. Então do lado esquerdo a gente teria y em função de x, né? Onde y aqui seria as concentrações que você fez a medida, e desse lado nós teríamos t como sendo a resposta, em x seria o tempo que você fez a medida. Então isso nos daria gráficos que são lineares. Aquele que tiver uma resposta linear melhor, ou seja, que após você fazer o best fit desses pontos, você tiver um r quadrado melhor, a princípio essa seria a lei de velocidade que mais se aproxima ao seu mecanismo. Então realmente é muito simples, o trabalho é muito mais difícil você deduzir e obter os dados do que você fazer esse comparativo, né? Então realmente é muito, muito interessante essa estratégia. Bem, como deduzir, né? Como eu disse aqui, a gente vai tentar trabalhar com vários tópicos e eu deixo aqui para vocês então essa referência para que vocês possam, para aqueles que têm interesse, né, buscar as inúmeras estratégias que nós temos para deduzir uma lei cinética de velocidade. Bom, o que eu queria falar é um pouquinho sobre o trabalho da Dana Blackmon, que trata exatamente essas ferramentas que a gente estava discutindo até agora. Então, ela introduz um conceito que é conhecido como análise cinética do progresso da reação. Bom, o que seria então ela defende essa ideia, e eu vou mostrar para vocês que realmente é uma análise extremamente poderosa, especialmente para sistemas catalíticos, onde ela privilegia sistemas gráficos ou análises gráficas dos dados, e ela defende que com a estratégia que ela construiu, você precisa de muito menos informação, muito menos aquisição de dados para você obter muito mais resultados. Então aqui eu deixo essa referência para aqueles que têm interesse possam buscar. Então aqui é um exemplo, né, onde ela introduz esses conceitos. A gente teria aqui um ciclo catalítico específico, onde tem o catalisador se complexando ao reagente A, formando o intermediário I. Lembrando que esse intermediário teria o seu catalisador ligado ainda nesse intermediário. Depois nós teríamos o segundo reagente B reagindo com esse intermediário, levando então à formação do produto e regenerando o catalisador. Então a gente tem uma lei cinética relativamente complicada e ela tenta então fazer com que essa lei cinética se simplifique, deixando a velocidade apenas em função da concentração de um dos reagentes. Então, para isso, ela introduz o conceito de excesso. Esse excesso não é exatamente o excesso que nós estamos acostumados, né, em cinética, mas o excesso ele trata do seguinte: pensando que para cada molécula de A que levar à formação de produto, a gente tem uma molécula de B entrando no ciclo catalítico. Ou seja, a relação de B menos A, ela sempre vai ser igual à relação da concentração inicial de B menos a concentração inicial de A. Então, esse valor aqui ele se mantém constante durante todo o processo, obviamente, que são as concentrações iniciais, e você consegue representar então tudo isso usando essa expressão matemática. Fazendo então as subsequentes substituições, a gente chega nessa fórmula e
E eu vou mostrar para vocês então como aplicar a ideia específica sobre essa metodologia. Então vejam vocês, o procedimento aqui que eu coloco, ela passa por alguns passos, né? Você precisa de pelo menos 2 experimentos, onde você muda a concentração de A e B, só que essa mudança, ela é uma mudança estequiométrica, ou seja, se você usa 1 mol de A e 1 mol de B, você pode fazer um segundo experimento usando 1,2 mols de A, mas você também tem que fazer 1,2 mols de B para que você mantenha esse excesso. Veja, a estratégia busca mostrar o seguinte, que com a variação da concentração de A e B, a gente tem mais produtos formados, obviamente, né? Se aumenta a concentração, a velocidade vai aumentar e com isso mais produtos serão formados e com isso você vai estar avaliando a maior atividade catalítica do processo. Vejam vocês que a próxima etapa seria traçar o gráfico desses 2 experimentos. Quando existe sobreposição, ou seja, não é o que eu estou representando aqui, né? Quando os 2 gráficos se sobrepõem, isso significa que a mudança das condições não leva a nenhum tipo de interferência. No entanto, se não há sobreposição, que é o caso que eu estou representando aqui, significa que houve uma inibição, ou pela presença do produto, ou pela inativação do catalisador. Então, esse tipo de informação realmente é bastante relevante e muito simples de se obter a partir dessa expressão gráfica que Dana Blackmon introduz. É claro que outros experimentos são necessários para você conseguir diferenciar um caso ou outro. Então, aqui eu coloco um exemplo para vocês, né, que seria a reação de Heck entre essas 2 espécies, que é a espécie A, que seria esse brometo aromático, e a espécie B seria então esse acrilato. Veja que aqui nós temos os 2 experimentos representados aqui por 2 cores distintas e um gráfico que é absolutamente idêntico, né? Pelo menos até onde a segunda reação foi feita. Então aqui a gente percebe que não existe inibição nesse processo. No entanto, aqui, como eu disse, ela defende uma análise gráfica completa do sistema. A cinética normalmente busca uma escala temporal inicial, onde nos instantes iniciais você consegue extrair as informações de cinética que são relevantes. No entanto, ela defende que você faça uma análise completa do sistema, né? O progresso completo da reação. E ela conclui que o fato de não haver o intercepto dessa reta não ser em 0, né? E aqui eu deixo para vocês deem uma lida depois nesse trabalho, para vocês entenderem com mais propriedade. O fato de não haver esse intercepto no 0, mas ele está passando aqui no eixo Y, isso significa que a primeira etapa do processo, ou seja, a adição oxidativa, ela não é a etapa limitante, mas sim, no caso, a inserção migratória na dupla ligação. Então, veja, apenas olhando para um gráfico, conforme ela propôs, você consegue tirar uma informação como essa. Então, realmente é muito poderoso esse tipo de análise. Outra aplicação seria... Aqui eu peço desculpas para vocês, tá, gente? A gente teve algum problema aqui na geração do PDF. E aqui, no caso, seria uma reação envolvendo abertura de epóxidos, usando água como nucleófilo, e um catalisador de cobalto silane. Então, fazendo uma variação das condições iniciais, a gente vê 2 gráficos que não são complementares, né? Eles não se cruzam. Então, numa concentração maior, que seria essa daqui, a gente percebe que houve uma mudança na velocidade do processo. Então, isso significa inibição, de alguma forma, né? Então, outros experimentos seriam necessários aqui para tentar entender o que está acontecendo. Bem, aqui. Outro tópico absolutamente importante é o estudo do efeito cinético isotópico, que seria a marcação isotópica de certos substratos a fim da gente tentar extrair informações que sejam relevantes, né? Por que marcar isotopicamente átomos? Então, quando você tem uma reação e você pretende identificar certas propriedades dentro de um mecanismo, você pode, por exemplo, se é uma reação onde tem uma perda de
uma clivagem de uma ligação carbono-hidrogênio, ou você tem uma hibridização, uma reibridização de um determinado átomo, por exemplo, uma reação de eliminação ou de adição, que eu passo de sp3 para sp2, nós podemos marcar o hidrogênio, nós podemos marcar o carbono, marcando, colocando um outro isótopo. Aqui vale ressaltar que o hidrogênio é a espécie que sofre o efeito isotópico, né? Na cinética da reação, ele é o elemento que mostra uma variação muito maior, porque os isótopos de hidrogênio e deutério você tem um aumento substancial na massa, enquanto, por exemplo, quando a gente trata carbono 13 ou nitrogênio 15, a mudança da massa é muito menor. Então, isso daqui também é uma ferramenta muito clássica, então eu não vou apresentar muitos detalhes. Aqui, por exemplo, a gente tem apenas questões que são realmente fundamentais, que seria as vibrações envolvendo a energia do ponto zero do sistema, ou seja, quando eu tenho hidrogênio e deutério, a energia do ponto zero ela varia substancialmente, e é essa variação que traz, então, o efeito cinético isotópico para esses estudos. Então, aqui eu teria um gráfico de energia envolvendo reagentes, passando por um estado de transição. Vale ressaltar que os estados de transição, eles vão possuir tanto o hidrogênio quanto o deutério, por exemplo, marcado isotopicamente. O fato dele estar numa condição intermediária faz com que a variação entre a energia do ponto zero dos estados de transição seja muito menor do que dos reagentes. Então, essa variação faz com que surja um facilitamento, e claro que isso não é muito grande do ponto de vista energético, mas é muito mais fácil para o hidrogênio passar por um estado de transição do que o deutério, uma reação similar, né? Então, algumas conclusões que são importantes aqui, começa pela classificação. Nós podemos ter um efeito primário, onde a ligação marcada ela é formada ou rompida na etapa limitante do processo, ou secundário, onde a gente tem a mudança da hibridização, no qual o átomo marcado encontra-se ligado, né? Então, como eu disse, em sistemas onde você reibridiza átomos de carbono, por exemplo. Como é que a gente faz isso? Lembra que eu falei que a constante de velocidade é uma grandeza absolutamente importante quando a gente fala de cinética? Nós precisamos medir a constante de velocidade para a espécie com hidrogênio e a constante de velocidade para a espécie com deutério. Essa é a forma correta de se fazer esse processo. Existem outras estratégias onde você faz experimentos cruzados, que eu não estou discutindo aqui, e muitas vezes elas são feitas de forma equivocada. Então, existem revisões específicas para isso. Então, para aqueles que têm interesse, eu indico que busquem, né, para poder realmente fazer a aplicação dessa técnica de forma correta. Mas a forma correta, né, de se fazer esse processo é fazendo a medida das constantes de velocidade. Então, nós temos um efeito cinético isotópico normal quando essa variação é maior que 1, ou o inverso, quando essa variação é menor que 1. Tá? O efeito primário é realmente o mais marcante. Quando você observa um efeito cinético isotópico numa reação, significa que aquela ligação ou aquele carbono está participando da etapa limitante do processo, ou seja, se é uma reação de várias etapas, a etapa envolvendo a quebra ou formação daquela ligação, ela é especificamente aquela onde a gente entende como etapa limitante do processo. Bom, como eu disse, ela pode ser aplicada para uma série de reações químicas. Aqui nós temos mais um problema na apresentação, gente, peço desculpas, mas nessa figura aqui embaixo a gente consegue ver especificamente aquilo que está acontecendo, né? Bom, percebam o seguinte, quando a gente tem uma reação, aqui é uma aplicação que vai além, né, quando a gente usa uma marcação isotópica, uma aplicação que vai além, nós queremos saber ou não se a etapa limitante do processo envolve aquele deutério onde nós colocamos no sistema. Nós podemos usar a marcação isotópica para tentar comprovar mecanismos, comprovar principalmente migrações
mudanças conformacionais ou coisas específicas sobre o sistema. Então, aqui, por exemplo, é uma reação envolvendo uma reação de REC, onde após o processo de transmetalação entre o paládio e a arioborana, o arioboro composto, nós temos a inserção migratória nessa dupla ligação e, a princípio, a gente teria a formação de um intermediário com paládio nessa posição. O que se espera de uma reação de REC é que, após esse processo, a gente tenha uma eliminação redutiva, uma beta-eliminação, e, com isso, a gente teria o produto de REC contendo uma dupla ligação. Nesse caso, o produto observado, houve uma migração dessa dupla até a formação desse tipo de sistema, né, onde eu teria um sistema carbonilado. Então, para entender exatamente como esse processo migratório se dava, o que foi feito foi, nesses substratos aqui, eu peço que vocês olhem nessa parte aqui do esquema, onde eu estou apontando em vermelho, na molécula 3, foi inserido deutério. Então, percebam vocês que após algumas etapas, o paládio estando nessa posição, ele faz uma beta-eliminação, forma-se esse intermediário, nós temos a inserção migratória novamente do deutério, e teria então a formação desse tipo de molécula. Então, no produto final foi observado esses dois deutérios, ou seja, o deutério ele migra de uma posição para outra, comprovando então a proposta mecanística inicialmente. Então, eu vou tentar colocar na apresentação final o slide correto, né, com a figura correta, porque realmente isso é uma reação muito interessante e a proposta mecanística ela estava melhor descrita aqui nesse ponto, mas vejam vocês aqui como a marcação isotópica é importante para esse tipo de aplicação. Bem, alguns problemas para se determinar o efeito cinético isotópico passa pela própria síntese, né? São normalmente reagentes muito caros, a gente precisa de alta precisão na medida das constantes de velocidade. Então, para isso, Dan Singleton, também foi um pesquisador que ele introduziu o que a gente conhece como fracionamento cinético, usando a abundância isotópica natural. Esse nome complicado nada mais é do que a observação de que a razão isotópica entre reagentes iniciais e os reagentes recuperados, ou seja, aquilo que sobra de reagente de uma reação, a gente tem uma razão isotópica que muda dependendo da conversão do processo. Então, essa técnica, ela busca usar a RMN para você conseguir determinar o efeito cinético isotópico sem ter que determinar as constantes de velocidade. Então, a ideia é o seguinte, aqui nós temos, por exemplo, uma reação de Diels-Alder, onde foi aplicado inicialmente essa metodologia, e é uma técnica relativamente antiga e que poucas pessoas usam, pelo menos aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de ninguém que a tenha usado. Normalmente o entendimento dessas reações, pelo menos a partir de cálculos, nessa época, é de que a reação deveria ser completamente sincronizada. No entanto, a partir desse estudo, foi possível determinar que ela se dá por um processo assíncrono. E por quê? Porque a partir das integrais das proporções de deutério, ou mesmo de carbono 13, em relação a seus isótopos mais abundantes, e aqui está representado em cores diferentes os efeitos cinéticos que foram obtidos a partir das integrais específicas, a gente vê que isso daqui eu tenho um efeito cinético isotópico maior nesse carbono, 1,022, do que nesse daqui, 1,001, ou esse, mais aqui embaixo, ou esse, aqui embaixo. Então, o que está mostrando aqui? Está mostrando que essa ligação aqui, ela é mais avançada, no sentido de que ela ocorre mais rápido do que esse outro carbono. E que esses dois carbonos centrais aqui, ou mesmo esse carbono metílico da ponta, eles não participam do processo. Então veja,
essa metodologia realmente ela é muito poderosa. Só que, obviamente, ela tem alguns problemas, né? A reação ela precisa ser escalonável, porque para ver o fracionamento cinético, ou seja, para que você veja uma diferença nessa razão, normalmente você precisa trabalhar com vários gramas de reagentes, 3, 4 gramas de material de partida, e as reações precisam ter altos rendimentos. Então, é compreensível que dentro dos processos de estudos cinéticos, muitas vezes a gente está trabalhando com sistemas que ou são difíceis de serem sintetizados, ou os catalisadores são muito caros. Então, para o emprego dessa técnica, muitas vezes o processo é impeditivo. Mas eu peço que vocês prestem atenção para essa técnica, que ela é realmente muito poderosa e, de uma maneira geral, ela poderia ser aplicada para qualquer tipo de reação. Bom, a gente passa então para o próximo tópico, que ele trataria então da identificação, caracterização e energética de produtos intermediários. Bom, identificação de produto é o primeiro ponto. Por que eu coloco aqui isso como um ponto importante? Especialmente para aqueles que trabalham com catálise assimétrica ou com reações que possuem algum tipo de seletividade, muitas vezes a caracterização ela não é óbvia e não é tão simples, né? De maneira geral, nós temos técnicas tradicionais que seriam RMN, infravermelho, massas, raio-x. No entanto, nem sempre essas técnicas podem ser empregadas ou utilizadas para o nosso tipo de sistema, ou elas não são completamente inequívocas. Então eu trago aqui algumas técnicas que também são muito pouco utilizadas no Brasil, para que elas possam ser ainda mais difundidas e, de certa forma, conhecidas. Então a primeira delas seria o uso do acoplamento residual dipolar usando RMN. Então é uma técnica relativamente simples de ser aplicada, onde a gente introduz um polímero dentro de um tubo de RMN, a gente coloca então no solvente contendo o nosso material aqui dentro, e vocês podem ver aqui que acontece uma expansão desse polímero e a nossa molécula de interesse, ela fica confinada dentro desse polímero. O que se baseia essa técnica? O acoplamento residual dipolar é um acoplamento espacial que acontece entre núcleos. Pode ser tanto da mesma molécula, de moléculas que estão tanto intra quanto intermolecular, e isso está estritamente relacionado em sistemas onde nós temos a molécula com uma certa rigidez dentro da solução. Então, isso é fato em espectros sólidos, né? Quando a gente faz RMN sólido, a gente vê um grande alargamento dos sinais, isso se deve ao acoplamento residual dipolar. Só que quando você gera um sistema como esse, onde a molécula está parcialmente confinada, ou seja, ela tem uma mobilidade, mas uma mobilidade que é menor, a gente consegue fazer a leitura desses RDCs, e com isso, usando ferramentas teóricas, ou seja, de modelagem, nós conseguimos predizer esses acoplamentos residuais. E para que a gente usa isso? Não apenas para identificação estrutural, mas principalmente para determinação de estereoquímica. Então, por exemplo, aqui nós temos essa molécula aqui, que foi determinada a sua estereoquímica a partir desse tipo de técnica. Então, com essa técnica é possível, inclusive, a determinação da configuração absoluta do seu sistema, não apenas configuração relativa, caso você conheça algum dos estereocentros presentes na molécula. Então, a parte computacional é relativamente complicada, mas qualquer pessoa que trabalhe com modelagem, ela conseguiria, a princípio, te ajudar a fazer isso. E a parte experimental de RMN é realmente simples para ser feita. Uma outra técnica para a identificação de produto é conhecido como esponjas cristalinas, né? Onde é uma técnica introduzida por Fujita, é relativamente nova essa técnica, onde a partir do crescimento de alguns cristais, seriam cristais usando são MOFs, né? Na verdade, e eles crescem especificamente a partir desse tipo de substrato com iodeto de zinco, a gente teria então esses buracos cristalinos em que moléculas de interesse você poderia introduzir aqui dentro para que desse cristal você faça um novo raio-x. Então, essa molécula não precisa necessariamente ser sólida,
ela pode ser, mas ela não precisa ser sólida para que você consiga tirar um raio-x. Então ela é muito interessante e principalmente do ponto de vista de escala. Então veja, com um cristal absolutamente pequeno, usando uma quantidade ínfima de solvente, nós podemos utilizar aqui, por exemplo, 500 nanogramas de um material em 5 microlitros de clorometano. Então, essa técnica foi, por exemplo, aplicada recentemente para a identificação de centros quaternários, por exemplo, como essa molécula aqui, mas se vocês entrarem no site desse pesquisador, vocês vão ver inúmeras colaborações com pesquisadores de várias áreas, envolvendo a determinação estrutural e configuracional de moléculas orgânicas. Então, isso é um ponto importante, porque quando a gente tem catálise assimétrica, a determinação da estereoquímica ela é fundamental para que se determine o mecanismo de reação. Então eu apresentei essas duas técnicas como alternativas àquelas tradicionais que nós já tanto conhecemos. Bom, identificar intermediários sempre é algo muito difícil, né? Quando a gente fala de estado de transição, para moléculas orgânicas ainda é impossível a detecção, né? Estado de transição de moléculas menores, né, diatômicas ou triatômicas, existem algumas técnicas que você consegue extrair algumas informações, mas para o caso do estado de transição de moléculas orgânicas nós não temos ainda a possibilidade de fazer isso. Experimentalmente falando, radicais livres, carbenos, carbocátions, carbânions também são moléculas que são reativas e são difíceis de serem identificadas. Aqui eu coloco alguns exemplos de possibilidades de identificação. Por exemplo, esse carbocátion aqui obtido a partir das condições que George Olah, ganhador do Nobel, que pelos seus estudos com carbocátion coloca, né? Então, não adianta você criar uma nova condição para se observar um intermediário se essa condição não é a mesma da sua reação, né? Então aqui são condições, aqui seria uma condição muito específica, para você poder observar um carbocátion. Aqui seria um radical extremamente estável, né, por questões estéreis e eletrônicas. Então, normalmente nós não temos situações como essa dentro do nosso processo investigativo. Então, o que se utiliza muito, e isso é principalmente utilizado para radicais, é o processo de trapeamento, né? Então aqui eu coloco algumas opções de reagentes onde a gente consegue trapear, por exemplo, radicais que são N-óxidos radicalares. Aqui no caso é a molécula conhecida como tempo, mas existem várias outras. Então, se você imagina que você pode ter um radical no seu mecanismo, você adiciona moléculas como essa, né, que são moléculas trapeadoras de radicais, e aí você vai formar uma molécula que é neutra e conseguir identificar isso por massas, por RMN ou por qualquer outra técnica que você conhece, né? Além disso, esse tipo de reagente tem sido utilizado para processos inibitórios, ou seja, se você acredita que uma reação radicalar possa estar acontecendo, mesmo que você não consiga isolar um intermediário radicalar, caso você veja a inibição do processo, você tem uma evidência de que você pode estar tendo um processo radicalar em curso. Bom, falando ainda sobre radicais, existem algumas reações que a gente conhece como radicais Clock, que seriam relógios radicalares. Elas foram originalmente utilizadas para se medir velocidades relativas de reações radicalares. Então, aqui são velocidades que são conhecidas, né? Normalmente envolvendo migração, ciclização de radicais. E uma vez que você tem essas constantes de velocidade, fazendo experimentos competitivos, que pode ser tanto de forma intra ou intermolecular, você consegue determinar a velocidade, a cinética, ou somente a constante de velocidade de uma reação radicalar produto para a reação desconhecida, né? Então, aqui eu coloco um exemplo onde, a partir dessa molécula, nós podemos ter a geração desse radical e ele pode passar por um processo de ciclização, né? E aqui foi colocado, então, esse grupo alil,
nessa posição. Por quê? Porque essa ciclização aqui, então, seria uma reação de radical clock, onde você teria a formação desse produto numa constante de velocidade conhecida, né? E o que a gente está procurando, então, é determinar a formação desse produto, que seria a constante desconhecida. Então, basta colocar, então, todos esses valores na equação, né? K radical clock conhecido, proporção de produto com proporção de radical clock. Então, essas duas moléculas seriam determinadas experimentalmente. Então, com isso, a gente conseguiria, então, ter a determinação da constante de velocidade. No entanto, essas reações elas também têm sido muito utilizadas para se provar que um intermediário radicalar está passando. Então, por exemplo, para essa reação aqui, conhecida como reação de ciclização oxidativa de Mukayama, a formação desse produto tem sido colocada que poderia passar por esse intermediário radicalar. Então, os autores desse trabalho, eles desenharam este reagente, colocando, então, esse ciclopropano nessa posição, e uma vez que o processo de ciclização acontece e forma-se esse radical, ele teria, então, um rearranjo que é conhecido para essa reação de radical clock e formaria, então, esse produto. E foi o que eles observaram. Então, isso daqui é uma evidência forte de que aquele radical naquela posição poderia estar sendo formado. Outra técnica de identificação de intermediário é a técnica de RMN12. Essa realmente também muito pouco utilizada no Brasil ainda para esse fim. E ela é uma técnica de separação. A gente diz assim que é uma separação cromatográfica dentro do RMN. Então veja que no eixo X nós temos um espectro envolvendo 4 substâncias diferentes, né, que poderia ser a nossa matriz de reação. Teriam vários intermediários distintos. Nesse eixo nós temos o coeficiente de difusão, ou seja, a técnica média de fusão de cada molécula. E veja que em cada sinal, com cores distintas, nós teríamos aqui a separação dos sinais para o composto de azul, os sinais para o composto de verde, os sinais para o composto de vermelho e os sinais para o composto de preto. Então, com isso, a gente conseguiria relacionar, primeiro, separar todos os sinais e fazer as técnicas espectroscópicas de interesse para caracterização. E mais importante, o coeficiente de difusão, existe uma relação de proporcionalidade com a massa molecular. Então, com isso você conseguiria determinar a natureza de intermediários. Então, nesse trabalho aqui que eu mostro para vocês, o reagente de Gilman, que é muito utilizado para adição 4 em sistemas em duplas alfabeto insaturadas, a menos 110 graus Celsius, ele foi identificado, vejam vocês que coisa interessante, ele foi identificado em solução. Então, toda essa cadeia, né, de complexação, ela pode ser comprovada a partir dessa técnica e, como a gente está falando de RMN, inclusive as técnicas de determinação de espaciais, como o NOI, entre outras, pode ser aplicada para esse tipo de processo. Nós temos outra técnica de RMN que é conhecida como ultrafast, né? E ela é principalmente aplicada quando o tempo de vida dos intermediários de interesse, eles são muito maiores ou muito mais rápidos do que a técnica em si. A RMN é uma técnica lenta, que a gente fala, né? Ela não consegue enxergar muito bem intermediários com tempos de vida curto. Então, essa técnica ultrafast tenta trazer esse tipo de aplicação, né? Inclusive a sua implementação, apesar de complexa, ela pode ser feita em qualquer equipamento de RMN, e com ela, por exemplo, nesse estudo mecanístico foi possível a identificação do intermediário 12 e 14, e com isso a formação do produto 10 pode ser comprovada ou proposta a partir da formação desses intermediários. Bom, outra forma de identificação de intermediários é usando a técnica de ionização por elétron spray, que é uma técnica extremamente branda para a ionização de moléculas, e acoplar isso então à espectrometria de massas, onde a gente conseguiria identificar estruturalmente esses intermediários. É claro que a técnica normalmente ela
não é bem uma desvantagem, mas é uma característica da técnica onde ela enxerga espécies que são carregadas apenas, né? E ela mantém todo esse sistema íntegro. Então, ela tem sido muito utilizada e no Brasil realmente bastante utilizada para a determinação de mecanismos de reação. Peço desculpas novamente aqui pelo esquema que está totalmente desformatado, mas aqui nesse ciclo catalítico, isso daqui é uma reação de Mannich envolvendo esse sistema carbonílico, esse sistema de cetônico específico, usando espécies espécies para ser feito a inserção de um CH2 nessa posição dessa molécula 47. Então, na verdade, aqui o mecanismo em si ele é menos relevante, mas o que é importante aqui é que as espécies carregadas utilizadas, que vão evoluindo dentro do curso reacional, elas puderam ser identificadas. Então, todas aquelas que possuem essa relação massa-carga, elas puderam ser identificadas no processo. Como eu disse, o problema da técnica, né, de massa com elétron spray é que você não consegue ver espécies que não sejam carregadas e que muitas vezes são importantes para o mecanismo da reação. Então, para a gente conseguir trabalhar com espécies não carregadas, tem sido empregada a técnica de marcação iônica. Então, o que seria marcação iônica? Marcação iônica seria você inserir ou em reagentes ou catalisadores, ou mesmo no próprio substrato, um grupo iônico. Então, aqui no caso, eu mostro para vocês uma reação de Sonogashira, onde nesse ligante de fosfina, o pesquisador ele coloca, então, esse tipo de grupo. Significa que a partir do elétron spray seria possível você capturar todas as espécies, mesmo aquelas que originalmente não teriam cargas. Então, por exemplo, esse tipo o início, né, desse processo, onde a gente não tem nenhum tipo de carga evidente, a princípio ele não seria, principalmente com paládio zero, né, ele não seria capturado em condições normais. Mas aqui foi possível, uma vez que ele insere esse marcador iônico, né? Então, outra classe de marcadores são grupos imidazóis, parecidos com líquidos iônicos, né, que são utilizados para a preparação de líquidos iônicos, também têm sido amplamente utilizados nesse tipo de sistema. Bom, por fim, eu apresento aqui o uso de cálculos computacionais, que são certamente uma das ferramentas mais empregadas que nós temos visto nos últimos anos, por alguns motivos, né, que é uma técnica extremamente rápida, onde você consegue fazer a inspeção de caminhos reacionais diversos. A gente consegue então comparar a energia e dizer se esses caminhos podem ou não ser possíveis, né, a partir das barreiras de energia do sistema. É uma técnica importante porque ela é a única que dá uma informação a respeito de estados de transição, né? É claro que isso não é completamente verdade, eu vou mostrar para vocês que é possível extrair de forma indireta isso, a partir de algumas relações lineares univariadas, né, como por exemplo a equação de Hammett, mas ainda informações estruturais sobre estados de transição, essa é a única técnica que consegue nos trazer alguma informação. Além disso, a gente pode interrogar a reação a respeito de várias coisas, tanto aspectos conformacionais, estéricos, estereoeletrônicos, de todas as espécies do sistema, né? Então, aqui é apenas algumas das propriedades que a gente consegue investigar usando técnicas computacionais. Bom, então, basicamente a forma de aplicação disso, né? Peço desculpas novamente por esse esquema, mas aqui o que está sendo mostrado é como aplicar uma técnica computacional em problemas específicos. Então, quando você tem uma reação, um reagente que pode tanto levar ao produto A quanto a um produto B, se você tem um controle termodinâmico, basta que você saiba a diferença de energia dos dois produtos para que você tenha algum modelo preditivo
no seu sistema. Algo que muda substancialmente quando a gente está discutindo uma reação que possui um controle cinético. No entanto, nesse caso também não é necessário que você saiba todos os pontos da sua reação. Para você interrogar, por exemplo, por que a reação leva à formação de um produto ou outro, quando nós estamos tendo controle cinético, na maioria das vezes basta que você saiba a diferença de energia entre os dois estados de transição que levam à formação dos produtos de interesse. Então, a relação disso, né, onde nós conseguimos obter, por exemplo, o delta-delta-G de ativação entre duas espécies, ela vai estar intrinsecamente relacionada com a diferença na proporção, né, da formação dos produtos A e B. Então, com isso, a gente consegue fazer comparativos experimentais e teóricos. Bem, uma aplicação bem interessante desse tipo de estratégia, e aqui eu considero um dos trabalhos mais importantes, pelo menos da minha geração, é o que a gente conhece como modelo de List e Hooke para reações organocatalisadas. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, a reação entre... Novamente, aqui nós estamos tendo problemas na apresentação desse slide, mas o que nós temos aqui basicamente é o uso de prolina numa reação entre ciclohexanona com aldeídos. Então, isso aqui é aquela reação clássica de organocatálise, onde até 2003 não se tinha uma ideia exata de qual seria o mecanismo dessa reação, e nesse trabalho, então, eles colocam uma hipótese bastante plausível para a formação desses produtos. E eu deixo aqui, gente, para vocês o seguinte, eu quis mostrar esse trabalho porque dentro de um trabalho mecanístico onde você aplica cálculos computacionais, não basta que você calcule apenas o caminho que você acredita que seja possível, o caminho de menor energia. Você precisa, invariavelmente, calcular todas as possibilidades. Então, aqui mostra um exemplo, né, onde nós teríamos as várias possibilidades, né, os vários caminhos reacionais para essa reação, com todas as combinações estereocentro possíveis, e o trabalho ele lida exatamente com todo esse problema, e sem isso, né, sem que você considere todas as possibilidades, o seu trabalho computacional ele não tem uma validade, ele não traz informações que são relevantes. Ok? Bom, para finalizar então essa apresentação, eu vou trazer algumas questões envolvendo essa temática. As reações lineares, né, univariadas de energia livre, ela busca relacionar parâmetros empíricos com parâmetros experimentais. Então, como por exemplo, seletividade, rendimento, equilíbrios e coisas desse tipo. Então, essas relações, ela nasce do que a gente conhece como equação de Hammett, que é certamente a mais tradicional e a primeira que surgiu nesse sentido, onde Hammett ele constrói os parâmetros sigma, que seria, na verdade, a relação entre as constantes de velocidade entre o ácido benzoico com ácidos benzoicos substituídos. Então, esse valor de log ele daria esses valores de sigma, onde aqui estaria representado esses valores, né, onde grupos eletron-doadores dariam valores negativos, hidrogênio log de 1 sobre 1 vai dar 0, né? Então, por isso esse valor 0 aqui, e grupos retiradores dariam valores positivos. Então, a aplicação desse tipo de sistema é muito poderoso, esse tipo de relação. Então, aqui vai, por exemplo, uma reação de solvólise, onde a gente teria a necessidade, né, e talvez por isso que nem tantas pessoas aplicam esse tipo de técnica, você faz uma relação direta entre constante de velocidade, da mesma forma, constante de velocidade do sistema aromático não substituído, né, apenas com hidrogênio, com outros sistemas substituídos que sejam similares àquilo observado por Hammett. Então, por exemplo, você tem constante sigma com uma substituição na posição para com o O-metil, então você insere o O-metil aqui, faz a reação
determina a constante de velocidade. Então, com isso, você, a princípio, deveria ter uma relação linear, né? E nessa relação linear, o x dessa equação seria o valor de sigma e o y seria essa relação. Com isso, você teria o coeficiente dessa reta, que seria dado, então, por esse valor ρ, que a gente já vai discutir daqui a pouquinho a sua significância. Bom, normalmente a gente tem um gráfico que deveria ser totalmente linear, ou com constante positiva ou com constante negativa. Aqui nós vemos um intercepto, né? Esse tipo de comportamento ele mostra alternância em mecanismos de reação. E aqui eu já vou trazer toda a história para vocês, né? Quando eu tenho um ρ negativo, esse ρ negativo ele está dizendo o seguinte, que existe uma carga positiva no estado de transição. Então veja, como eu disse, essa é uma das poucas técnicas que trazem informação sobre o estado de transição, sobre a etapa limitante, sobre o estado de transição da etapa limitante. Então, esse mecanismo para grupos doadores passa pela formação desse acil imíneo. Já quando nós temos grupos retiradores, né, que estariam nessa posição, aí o mecanismo ele muda, e por isso que ele tem essa outra característica, com ρ agora, que é positivo. Ele está dizendo o seguinte, que no estado de transição, nós temos um excesso de carga negativa, e isso é representado, então, pela carga do oxigênio, que está, por efeito indutivo, doando grande densidade nessa posição. Bem, aqui é um exemplo mais substancioso, né, de uma reação um pouco mais interessante, onde a gente observa o mesmo comportamento, né, aqui uma reação catalisada por manganês, onde nós temos a oxidação de sulfóxidos. Vejam que interessante, né? Quando nós temos grupos doadores, essa espécie ela atua como nucleófilo, né? É o que o mecanismo está dizendo. Já quando nós temos grupos retiradores, essa espécie ela vai atuar como eletrófilo. Então, o fine tuning, né? O ajuste do catalisador, ele acaba sendo diferente para cada um dos sistemas de estudo, né? Já que em cada caso nós teríamos um sistema desse lado onde o catalisador seria o eletrófilo, né? E aqui nesse caso o catalisador seria o nucleófilo. Então, você ajustar os ligantes, você deveria levar em consideração esse tipo de coisa. Então, a análise de Hammett ela traz esse tipo de informação. Outros descritores moleculares, eu coloco aqui para vocês alguns pouco conhecidos, né, como o E-value, né, valores de interferência, parâmetros de Steady-Mol, que são muito utilizados principalmente em Kizar molecular, os ângulos, o ângulo de Cone de Thoma, né, muito utilizado em catálise envolvendo fosfinas como ligantes, parâmetros de Taft, né? Então, todos esses parâmetros aqui são muito utilizados em relações lineares, conforme eu disse anteriormente. No entanto, muitas vezes é necessário uma relação linear multivariada, ou seja, você faz uma relação de energia livre não apenas com um parâmetro, mas com vários outros. Isso acontece quando apenas um descritor molecular ele não permite que você construa um modelo que seja curado, né, para isso. E é importante que se diga que normalmente esses descritores moleculares eles são obtidos a partir de cálculos teóricos, né? E para você poder obter um modelo desse tipo, é necessário o emprego de regressão linear multivariada, que são, como eu disse, todas as ferramentas que já são muito utilizadas, principalmente em quimiometria. Então aqui vai um exemplo bem recente sobre esse tipo de situação. Isso daqui seria uma reação de metástase de olefina, onde o cis-noneno ele estaria reagindo com este catalisador, um catalisador do tipo Shorrock, com tungstênio, onde ele tem a variação da atividade catalítica desse sistema variando de forma pouco uniforme a partir dos ligantes. Desse ligante aqui em verde, desse ligante em X. Então, o que é interessante aqui, que o pesquisador ele trouxe, aqui mais uma vez, infelizmente a gente não vai conseguir ver todos os detalhes, mas ele consegue uma relação linear quando ele inclui no seu modelo
alguns parâmetros que são, por exemplo, frequências de infravermelho, cargas LBO, parâmetros de esterimol, afinidade protônica, pKa. Então, todos esses parâmetros foram incluídos no modelo. Dessa forma, você cria um modelo preditivo que consegue explicar, por exemplo, por que a reação ela tem uma melhor performance catalítica ou não. Bem, então eu finalizo essa apresentação, agradeço a presença de todos, e aqui são menos conclusões, são mais dicas e muito menos conclusões, já que a gente apresentou muitos pontos, né, coisas muito genéricas, mas eu destaco principalmente, olhando o cenário brasileiro, que principalmente os grupos de química orgânica sintética têm felizmente se preocupado nos estudos mecanísticos de suas reações químicas. Eu destaco que é possível que a maioria dos laboratórios consigam aplicar essas ferramentas, né? Qualquer laboratório de síntese orgânica hoje possui condições de aplicar a maioria dessas técnicas, não todas, algumas são mais complicadas, e nesse sentido, isso não é uma dica, né? Mas é o que eu observo. Trabalhos mais complicados que envolvem muitas ferramentas, é sempre desejoso que ocorra cooperação, né? Então, existem vários grupos com especialidades diferentes no Brasil e no exterior, e sempre é importante que trabalhos mais complexos sejam feitos com várias mãos, né? Isso realmente é aquilo que se espera de um trabalho mecanístico, que é o que se observa não apenas no Brasil, mas também fora do país. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de todos, peço desculpas pelo avançar da hora, mas principalmente pelo problema nos slides, mas aqui a gente já conversou com o técnico que no fim nós iremos fazer uma mudança dos slides problemáticos para vocês. Tá certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, eu me coloco aqui para respondê-las. Então, muito obrigado. Oi, Carol. Então, eu acredito que o maior problema é o não domínio das técnicas, né? Especialmente para os químicos orgânicos, que são os interessados, né? Quando os grupos de físico-química orgânica que existem, são muitos no país, normalmente eles lidam com problemas que não são do nosso interesse. E os nossos problemas também não são do interesse deles. Então, e são eles que possuem as técnicas possíveis, né? O conhecimento das técnicas. E alguns poucos grupos no país que, aos poucos, eles estão voltando a dominar aquilo que deveria ser de conhecimento de todos. Na minha opinião, eu acho que nós deveríamos ter, principalmente nas universidades, eu não diria disciplinas, mas grupos que se interessassem por isso, né? Para que você semeasse a ideia e o conceito de físico-química orgânica. Que isso é uma coisa que realmente, pelo menos na minha trajetória acadêmica, eu pude observar que poucas pessoas tinham realmente um interesse em aplicar essas técnicas. Isso eu falo sempre dentro de um contexto de um laboratório de síntese. Porque é muito difícil. Cinética é difícil. Cálculo teórico não é uma coisa trivial. Por mais que seja simples a parte técnica, o que está por trás é muito complicado. Então, talvez a barreira de conhecimento, né, esse conhecimento de físico-química orgânica que antes ele era algo intrínseco à atividade de síntese ou atividade de química orgânica de uma maneira geral, hoje se perdeu. Mas eu acredito que isso está voltando e aos poucos as pessoas estão retomando, né, retomando esse conhecimento e aplicando nos seus trabalhos. Obrigado pela pergunta, viu, Carol? Oi, Alan. Obrigado pela pergunta. Eu sei que existem alguns grupos que trabalham com polímero. Inclusive tem um trabalho na Química Nova, se eu não me engano,
de um pesquisador que fez uma determinação específica, não de uma molécula desconhecida, mas de uma molécula conhecida. Mas, fora esse grupo, eu diria assim para você, por mais que eu não conheça, é uma técnica que não é difícil. A parte de ressonância não é difícil. Talvez você vai encontrar alguma dificuldade para você executar a parte teórica. No entanto, qualquer grupo de simulação, qualquer grupo teórico conseguiria te ajudar com isso, porque realmente a parte teórica ela não é difícil para quem domina as ferramentas específicas, né? Então, um pesquisador que está começando agora, nunca trabalhou com computação, ele vai enfrentar uma barreira muito grande para poder fazer esse trabalho, mas você pedindo uma colaboração específica sobre isso, você não teria nenhum problema. Já a questão da cocristalização, isso realmente é novidade, né? É uma coisa que isso eu acho que não tem no máximo 5, 6 anos, e eu também não conheço ninguém que tenha feito isso, né? Existem alguns detalhes, quando você pega os trabalhos, os artigos, você percebe que as condições, por mais que o pesquisador defenda como sendo padrão, elas não são, né? Existem sempre alguns problemas, mas que são específicos para problemas cristalográficos, por assim dizer, né? Então, eu acho que aqui talvez esse vai ser o seu desafio, né? Encontrar especialistas em cristalografia que tratem desse tipo de sistema. A formação do cristal é simples, o experimento é simples, o problema está na parte de fazer a difração, né? Mas eu acho que isso seria absolutamente possível de aplicar, inclusive em química de produtos naturais, onde concentrações são baixas, enfim, para qualquer tipo de situação onde você não consegue ter um cristal, a cocristalização ela é uma opção. Mas isso realmente seria uma novidade muito grande no país. E eu realmente não conheço ninguém que tenha feito isso aqui. Obrigado pela pergunta, Alain. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado. E aqueles que tiverem mais dúvidas e quiserem falar comigo pessoalmente ou por e-mail, me coloco à disposição para poder responder. Então, a gente finaliza então aqui mais esse webinar. Obrigado.